Glória, glória a Deus. Aleluia. Quero convidar aqui o pastor Paulo para já estar ministrando sobre as nossas vidas. Meus irmãos, a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Vamos ler alguns versículos. Eu quero louvar ao Senhor Deus pela vida do nosso pastor presidente e agradecer a Ele pela oportunidade. Louvar a Deus pela vida do nosso primeiro vice-presidente, pastor Charles. Muito obrigado. Deus abençoe todos os demais obreiros, pastores que aqui estão. Deus abençoe cada um. Gênesis capítulo 28, a partir do verso número 10. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Nerli, e pela vida do nosso filho, que hoje completa 11 anos, nosso primogênito. E ontem estivemos ali em casa, cantando os parabéns para ele, orando por ele. E eu estou muito feliz por tê-lo conosco. Gênesis capítulo 28, versículo 10 a seguir. Partiu, pois, Jacó de Beceba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol era posto, e tomou uma daquelas pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Tome seu assento, adorando ao Senhor. Se tem uma coisa no Antigo Testamento que me encanta e me inspira, é a vida dos patriarcas. A maneira como Deus se reportava a eles e a maneira como eles reagiam em meio a este tratamento divino. E falando dos três principais patriarcas do Antigo Testamento, Abraão, Isaque e Jacó, nos inspira a maneira como eles viveram, a maneira como eles se comportaram. Eram homens semelhantes a nós, homens de dores, homens falhos, com suas limitações, seus erros, mas eram homens que fizeram história, foram homens que deixaram um legado, fizeram história. E hoje, o viver desses homens, o proceder desses homens, ainda fala aos nossos corações. Esta noite nós temos um deles, chamado Jacó. Poderíamos dizer que fora praticamente quase o pior deles, por assim dizer. Mas não vamos ser injustos ao viver deste homem, ao que ele nos deixou, pois sabemos que de maneira soberana, de maneira providencial, Deus mudou a vida de Jacó. Nós sabemos que desde o nascimento sua vida, seu ministério se deu em torno de abraços, de confusões, intrigas, brigas, desentendimentos dentro de sua casa com seu irmão.
Já desde o ventre, ele já mostrava que seria um homem duro na queda, difícil de se conter, um homem que prevalece, que luta, que prevalece diante de seus opositores, um homem que na conversa, na lábia, no discurso, convenceria qualquer um, até abrir mão de sua própria primogenitura. Mas um homem que no decorrer de sua caminhada encontrou com Deus Todo-Poderoso. E ao encontrar com este Deus, sua vida, sua história, seu ministério nunca mais foram os mesmos. No texto que agora nós lemos, ele está fugindo de seu irmão Esaú. Todos conhecem a história. Ele havia roubado a bênção do irmão. Na cabeça do irmão, Jacó era um ladrão, mentiroso. Agiu por meios errados, por assim dizer. Teve suas escolhas. Mas a Bíblia vai nos dizer que diante de tudo isso, Deus aparece na história. E aquilo que era improvável a Deus, torna-se provável. E é daquele homem que Deus levantará uma grande nação. 12 tribos, homens guerreiros. Jacó era um homem sonhador. E assim vai gerar um filho também sonhador. Jacó era um homem decidido. Quando ele está a fugir de seu irmão, saindo de Berseba, entrando em Berseba, para ir em Arã, são cerca de mais de 1000 quilômetros de caminhada, no passo do boi. Ele vai no decorrer do caminho, algumas coisas eternas, espirituais vão acontecer, que dará um norte na vida, no ministério, no pensar e no agir de Jacó. Quando ele chega no deserto, algumas verdades são declaradas a eles que eu quero esta noite compartilhar com os irmãos. A primeira verdade que nós podemos encontrar nesse texto é a seguinte: não permita que as circunstâncias te impeçam de sonhar. É a primeira verdade que eu quero compartilhar com você. Jacó chega em um lugar deserto. Ele está totalmente sozinho, sem ninguém, sem amigos, sem pai, sem mãe, sem irmãos. Ele chega naquele deserto, mas independente do lugar aonde ele está, observe, ele deita, dorme, cansado, e chega ao ponto de sonhar. No lugar menos improvável para sonhar, Jacó sonha. Em um lugar totalmente desconfortável, em uma situação adversa, fugindo, solitário, sozinho, sem saber o que fazer, ele chega ao ponto de sonhar. Porque independente do lugar aonde estejamos, independente das circunstâncias do momento, das adversidades, nós não podemos perder a capacidade de sonhar. Por quê? Porque Deus é especialista em realizar sonhos. Ainda que ele esteja só, ele sonha. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que todos digam não, ainda que todos digam não vai dar certo, não vai acontecer, você está só, você vai perder, não irá acontecer. A palavra de Deus para mim e para você esta noite é: sonhe, sonhe, independente da situação, sonhe, acredite, confie, persista, persevere. Por quê? Porque o Deus que você serve é especialista em realizar
sonhos. Ele está em um deserto, um lugar ermo, árido, vazio, sem amigos, sem situações favoráveis. No deserto, Jacó vai sonhar o sonho que mudará a sua vida, a sua história, o seu ministério. Eu quero esta noite profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família, que em meio a este deserto, em meio a esta adversidade, em meio a esta luta que você está passando, os céus se abrirá e revelará sonhos que vão mudar tua vida, teu ministério, mudar aquela empresa, mudar a tua família, mudar os teus objetivos. Você acredita nisso? Então levante a sua mão, por gentileza, em nome de Jesus. Não perca a esperança. Deus ainda realiza sonhos. Aleluia. Independente da circunstância, independente do momento, independente do lugar, sonhe, acredite, o sonho é seu. Foi Deus quem lhe deu, foi Deus quem lhe revelou. O projeto foi dado a você, o curso foi dado a você, isto foi dado a você. Então acredite. Ah, mas irmão, está tudo dizendo o contrário. As coisas não estão indo boa. Eu não tenho amigos, eu não tenho quem abrace. Não se preocupe. O Deus que lhe deu os sonhos é fiel para torná-lo realidade. O Deus que lhe deu o projeto irá trazer à existência aquilo que não existe, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Dá para imaginar um homem fugindo do irmão, em um deserto sozinho, deitar e chegar ao ponto de sonhar, em um lugar totalmente contrário a tudo e a todos. Jacó sonha. Segunda verdade que eu quero compartilhar com você esta noite. Observe, quando Jacó chega a este determinado lugar onde ele está, ele para, ele observa o que está à sua volta. Segunda verdade, pare um pouco, respeite a si mesmo, olhe as coisas à sua volta. Por não parar, por não olhar em volta de si, Agar não percebeu que a fonte estava lá. Saindo errante pelo deserto, sem saber para onde ia, sem saber aonde chegaria, ela não percebe que a fonte sempre esteve lá, a provisão sempre esteve lá, o socorro sempre esteve lá, a ajuda dos céus sempre esteve lá. Mas o fato de vir correndo, desesperada, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, a impediu de ver em volta de si o socorro divino. E muitas pessoas estão à semelhança de Agar, estão numa vida, num dia a dia acelerado, num corre-corre terrível, correndo para lá e para cá, agenda lotada, as atividades a cada dia, os compromissos a cada dia só aumentam, impedindo-a de parar um pouco, de respirar,
de dobrar os joelhos, de olhar em volta e ver que o socorro sempre esteve presente. Jacó olha em volta e diz: o que ele encontra? Pedras, Eliezer, pedras. Daquelas pedras, Jacó vai escolher uma e fará um travesseiro. Para quê? Dormir, sonhar. Ele usando os recursos que o deserto lhe oferece em benefício próprio. Ele usando aquilo que está à sua volta, mesmo que em uma situação difícil, mesmo que não seja aquilo que ele espera, um travesseiro, na almofada, todo ali bonitinho, ele usa o que tem para dormir. E daquele momento acontece algo que vai mudar a sua vida, que vai mudar seu ministério. Eu quero esta noite profetizar em nome de Jesus sobre a tua vida. Eu estou profetizando nesta casa. Eu estou dizendo para você, na autoridade do nome de Jesus, embasado nesta palavra que estou ministrando. Pare um pouco, irmã. Pare um pouco, irmão. Dobre os joelhos. Ouça a voz do Espírito. Veja a sua volta e perceba que você não está sozinha, que você não está sozinho, que Deus sempre esteve com você. Perceba o socorro de Deus, a presença de Deus, o governo de Deus está na tua vida. Olhe em volta e veja o que Deus já fez, o que Ele tem feito e o que Ele irá fazer. Pare um pouco, desliga o celular, desliga o Wi-Fi, como dizem alguns pregadores, desconecta desse mundo e te liga nos céus. Dobra os teus joelhos, perceba que Deus tem provisão para você. Perceba que Deus está no controle da história. Perceba que Deus está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu ministério. Perceba o socorro de Deus. Mas a correria não te deixa olhar para o alto. A correria nos impede de olhar, de perceber o socorro de Deus. Jacó percebeu que estava à noite, estava cansado. Então ele chega a uma conclusão: é hora de parar, é hora de descansar um pouco, recompor-se, para então no dia seguinte seguir viagem. Porque se continuarmos a caminhada, nós vamos cair, vamos fraquejar, vamos morrer, vamos perder o rumo, vamos perder o equilíbrio. A palavra de Deus para você é esta: pare um pouco, respeite a si mesmo, respeite suas limitações, suas fraquezas. Você não é de ferro, você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha. Pare um pouco, ouça a voz do Espírito, peça a direção para Deus, dobre os seus joelhos. As coisas de Deus irão se revelar a você. Não siga caminho enquanto você não der uma pausa. Espere um pouco, porque Deus vai fazer. Terceira verdade: observe que quando Jacó chega naquele lugar, ao dormir, ele tem um sonho. No sonho, o texto vai dizer que uma escada descia do céu e tocava ao chão, descia até a terra. Observe que no texto
vai dizer assim: e os anjos de Deus subiam e desciam. Não diz o contrário, desciam e subiam. Por quê? Observe, Deus nunca lhe levará a um deserto sem que ele esteja lá primeiro. Deus nunca lhe levará a uma situação difícil, ou permitirá você adentrar uma luta, uma prova, um deserto, uma tribulação, sem que ele esteja lá primeiro. Quando Jacó pensou que estava só, Deus mostrou a ele que já estava lá primeiro, esperando por ele. Aleluia. Wayne Grudem vai dizer em sua teologia sistemática que na providência de Deus 3 coisas acontecem. Primeiro, Deus preserva. Segundo, Deus coopera. E terceiro, Deus governa. 3 coisas. Todas as vezes que você adentra uma luta, adentra um deserto, tenha isso em mente: Deus preserva. Deus preserva a tua vida. Lembram de Jó? Lembram de Daniel na cova dos leões? Lembram dos 3 jovens na fornalha de fogo ardente? Deus preservou. Pastor, estou vivendo dias em que eu vou morrer. Vai não. Deus está preservando a tua vida. Deus está preservando o teu ministério. Deus está preservando a tua casa. O diabo quer que você morra. O diabo quer que você caia, mas Deus está preservando. Deus está preservando. Deus está preservando você, sua vida, seu ministério. Já era para você estar dando glória. Deus vai preservar. Segunda coisa, Ele coopera em tudo que José passou. O texto vai dizer: e Deus era com ele. João 15 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Em tudo Deus está cooperando. Ainda que a porta esteja fechada, Deus está cooperando. Ainda que você esteja só, Deus está cooperando. É por isso que você ainda não caiu. É por isso que você não desistiu e não vai desistir, porque Deus está cooperando com você. Deus te dá poder, Deus te dá graça, Deus te dá unção, Deus te dá livramento. Deus está cooperando com você. Você pode adorar a Ele, exaltar a Ele, porque Ele está cooperando. Terceiro, Deus governa. Apesar das perdas de Jó, apesar das lutas e dificuldades e injustiças que José passou, apesar da realidade de adentrar na fornalha, de ir para a cova, Deus não deixou de ser Deus. Deus sempre esteve no governo de tudo. Ele é quem dá a última palavra. Ele pode até olhar para o diabo e dizer: vai e toca em tudo que ele tem, mas preserva a sua vida. Na vida dele você não toca, no ministério dele você não toca. Por quê? Deus está no governo. Deus está no governo da tua casa. Deus está no governo do teu ministério. Deus está no governo da tua família. Deus está no governo desta igreja. Deus está no governo desta nação. Deus não deixou de ser Deus. Você pode levantar a mão e adorar a esse Deus que está no governo de tudo. E aqui eu encerro. Quarta verdade de Jacó. O deserto. Jacó viu o que? Uma escada.
Jacó viu o quê? Uma escada. Jacó viu uma escada. Tudo que Deus mostrou a Jacó naquele deserto tinha, ou o que Deus mostrou a ele, tinha o que? Degraus. Degraus. Que precisam ser respeitados. E nós temos uma grande dificuldade em respeitar, em seguir o rumo pelo qual Deus traçou para cada um de nós. Nós queremos, ou se a gente pudesse, do primeiro do degrau, esticar a perna e pular para o quinto, a gente fazia. Tem gente que é assim, não é? Ele está no primeiro, mas ele está achando que está no primeiro, não está dando muita coisa para ele não. Não está favorecendo. Não está dando muito ibope, as coisas estão difíceis. Ele tenta esticar a perna para alcançar o quinto. Meu irmão, pensa no tombo. Pensa na queda. Porque ou você sobe degrau por degrau, ou você não chega lá. Você pode cortar caminho e chegar a qualquer lugar. No reino de Deus é diferente. Ou você sobe degrau por degrau, ou as coisas não acontecem. Porque Deus segura. Pastor Luciano Subirá falou aqui em uma de nossas escolas, que um pastor perguntou a uma plateia qual era o espírito que mais impedia o crescimento da igreja. Lembra, pastor? Uma irmã falou, não, é chucaveira, não, é não sei o que, é Zé não sei das quantas. Ele disse, não, o espírito que tem impedido o crescimento da igreja é o Espírito Santo. Ao que a plateia ficou estarrecida, porque a Bíblia vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Meu irmão, minha irmã, se você não subir degrau por degrau, Deus te para, Deus te freia. A mão de Deus é contra ti. A mão de Deus é contra a tua casa. Existem algumas pessoas que Deus está segurando, porque se soltar, não presta. Aí Deus segura ele. Aí ele tenta correr, mas não vai. Tenta fazer, não acontece. Tenta colocar, não vai para frente, porque Deus segura. Porque Ele não quer subir degrau por degrau. O projeto de Deus tem escada. O ministério de Deus tem degraus. O que Deus vai fazer na tua vida vai acontecer etapa por etapa. Tudo tem um processo. Vai acontecer, mas você precisa subir a escada de Deus, degrau por degrau. Vai acontecer na tua vida, mas você precisa respeitar o processo. Deus vai fazer, mas você precisa esperar. Deus vai realizar, mas você precisa esperar, orar, confiar, crer que no tempo certo vai acontecer. Se coloque de pé. Glória a Deus. Existem pessoas vivendo situações difíceis, adversidades que só Deus sabe. A palavra de Deus para você é: você não está sozinho. Você não está sozinha. Em tudo Deus está no controle. Deus está presente nessa situação. Quando Jacó chega no deserto, ele já estava lá. Quando Daniel vai para a cova, Deus já estava lá. Quando os jovens descem a fornalha, Deus já estava lá dentro. Ele não é o quarto homem, Ele é o primeiro. Ele tem a primazia. Ele está no centro de tudo. Ele tem um controle de tudo. É tão verdade que quando os algozes vieram para jogar, os jovens morreram primeiro, porque Deus estava lá. Deus está presente na tua vida. Deus está presente na tua casa. Você recebe esta palavra? Eu quero aqui esta noite chamar alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Talvez esteja a erros, perdido, sem saber para onde ir, sem saber como começar, sem saber o que fazer, desnorteado,
Esta noite eu quero orar por você. Venha fazer uma aliança com Jesus. Venha entregar a sua vida a Jesus. Venha aqui esta noite. Se tem, se manifeste. Venha até aqui e nós estaremos orando por você. Estaremos orando pela tua família, pela tua casa, pela tua vida. Você que quer aceitar Jesus, você que quer fazer uma aliança com Jesus, venha, ainda dá tempo. Nós estamos aqui te esperando. Segure na mão do irmão que está do seu lado, por gentileza. Vamos juntos levantar uma oração, agradecer a Deus por este momento, agradecer a Deus por esta palavra, na certeza que Ele está presente nesse deserto, nessa prova. Ele não nos deixou só, na certeza que Ele está me fortalecendo. Eu vou sonhar, pastor Charles, eu vou sonhar, pastor Josué, eu estou sonhando, eu acredito, vai acontecer. Sabe por quê? Quem prometeu foi Deus. Quem prometeu foi Deus, não é homem, não é homem que prometeu, foi Deus. Ei, minha irmã, vai acontecer. Ei, meu irmão, vai acontecer. Sabe por quê? Ele é fiel na sua palavra, Ele é fiel na sua promessa. Levante a voz e fale com Ele. Levante a voz e adore a Ele nesse momento. Senhor Deus, Pai que estás no céu, eu acredito, Senhor, eu creio, ó Deus, eu vou sonhar, eu estou esperançoso, na certeza de que o Senhor vai fazer. Ó Deus, renova as nossas forças, nos dê poder e autoridade, e levanta-nos com a tua glória, com a tua graça. Receba de Deus renovo, receba de Deus graça, receba de Deus poder e autoridade. Espere, confie, creia, porque vai acontecer.